Ela não é do nosso nível. Foi a primeira coisa que ouvi minha sogra dizer sobre mim. E ela não fez questão nenhuma de falar baixo, como se eu fosse invisível. Como se eu não estivesse ali na sala, segurando a xícara de chá que ela mesma tinha me oferecido minutos antes. Eu apenas sorri, porque já estava acostumada. Quando você cresce aprendendo a observar as pessoas antes de reagir, certas frases deixam de machucar, passam apenas a revelar quem realmente está falando. Meu nome é Helena, tenho 29 anos, e há 2 anos me casei com Daniel, filho da poderosa família Vasconcelos, donos de uma das maiores redes de hotéis do país. Para eles, eu era apenas a menina simples que o filho trouxe para casa, a garota que não tinha sobrenome importante, que não vinha de família rica, que não frequentava os mesmos círculos sociais. E minha sogra deixava isso muito claro, principalmente nas reuniões de família, sempre havia um comentário, uma indireta, uma comparação. Daniel sempre teve tantas opções interessantes, na nossa família sempre valorizamos tradição. Algumas pessoas simplesmente não entendem como funciona nosso mundo, frases bonitas, educadas, mas afiadas como lâminas. Daniel sempre tentava amenizar. Dizia que a mãe era apenas exigente, que ela levaria tempo para aceitar o casamento. Mas eu sabia que não era isso. Ela não queria me aceitar. Ela queria me ver desistir, e talvez fosse por isso que eu continuava indo. Aquelas reuniões. Porque às vezes a melhor maneira de vencer alguém arrogante é deixá-lo acreditar que está ganhando até o momento certo. Naquela noite em especial a casa estava cheia, tios, primos, empresários convidados. Minha sogra estava organizando um jantar importante. E enquanto os convidados conversavam sobre negócios e investimentos, ela fez questão de me apresentar da forma mais constrangedora possível. Está a Helena, a esposa do Daniel. Ela vem de uma realidade bem diferente da nossa. Algumas pessoas sorriram de forma educada, outras apenas levantaram as sobrancelhas. E naquele momento eu percebi algo curioso. Daniel parecia desconfortável, como se já estivesse cansado daquele comportamento. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, minha sogra completou a frase. Mas quem sabe com o tempo ela aprende. Eu sorri novamente, coloquei a xícara na mesa e agradeci o comentário, porque no fundo eu sabia algo que ela não sabia, algo que poderia transformar aquela casa inteira em silêncio. Algo que eu escondi há 2 anos, e que estava prestes a deixar de ser segredo, porque naquela mesma noite, um convidado muito especial estava prestes a chegar, e quando ele atravessasse aquela porta, a forma como todos me viam iria mudar completamente. E quando minha sogra percebeu quem estava vindo falar comigo, o rosto dela simplesmente congelou. A porta principal se abriu, e um dos funcionários anunciou um nome que fez metade da sala virar imediatamente. Era um dos homens mais respeitados do setor hoteleiro internacional, um investidor conhecido por raramente aparecer em eventos sociais. Minha sogra correu para recebê-lo, sorrindo de maneira exagerada, claramente tentando impressionar. Afinal, ter alguém daquele nível na casa dela era quase uma consagração social. Ele entrou cumprimentando algumas pessoas, mas então algo inesperado aconteceu. Ele parou, olhou diretamente para mim, e começou a caminhar na minha direção. O salão inteiro ficou em silêncio. Minha sogra tentou acompanhar, como se estivesse conduzindo o convidado até mim. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, ele abriu um sorriso verdadeiro. Aquele tipo de sorriso que aparece quando alguém reencontra alguém importante, e disse algo que ninguém naquela sala esperava. Helena, eu estava esperando por você. Por um segundo ninguém entendeu. Daniel olhou para mim confuso. Minha sogra piscou várias vezes, claramente tentando processar a situação, porque aquele homem não estava apenas me cumprimentando. Ele estava me tratando como alguém que ele respeitava, alguém com quem ele já tinha uma relação. E quando ele apertou minha mão, disse algo que fez alguns empresários se aproximarem imediatamente. O conselho quer saber quando você pretende assumir oficialmente o projeto. Minha sogra tentou rir, como se fosse uma piada, como se tudo aquilo fosse algum mal-entendido. Mas eu apenas mantive o mesmo sorriso tranquilo de sempre, porque naquele momento eu sabia que o jogo tinha virado. Daniel me olhava como se estivesse vendo uma pessoa completamente nova,
E antes que qualquer pergunta fosse feita, o investidor continuou falando, explicando que estava ansioso para a reunião que teríamos na semana seguinte, que o projeto dos novos hotéis internacionais precisava da minha aprovação final, e então algo quebrou completamente o clima daquela sala, porque um dos empresários que estava ouvindo a conversa perguntou, quase incrédulo, espera. Você está falando da Helena Albuquerque, e naquele momento o silêncio ficou ainda mais pesado, porque aquele era o sobrenome que eu nunca tinha usado ali, o sobrenome que eu tinha deixado de lado quando conheci Daniel, o sobrenome de uma família que pouca gente naquela sala imaginava que existia por trás daquela mulher aparentemente simples e, quando meu olhar encontrou o da minha sogra, percebi que ela finalmente tinha entendido algo que nunca imaginou. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir, porque aquela reunião não tinha sido marcada por acaso. Daniel me puxou de lado alguns minutos depois, claramente tentando entender o que estava acontecendo. Ele parecia dividido entre curiosidade e surpresa, e um pouco de confusão. Helena, o que está acontecendo? Ele perguntou em voz baixa. E pela primeira vez em 2 anos eu percebi que talvez tivesse chegado o momento de contar a verdade. Eu respirei fundo e expliquei algo que eu nunca tinha mencionado antes. Antes de conhecer Daniel, eu trabalhava fora do país participando da expansão internacional de um grupo de investimentos, um grupo fundado pela minha própria família. O sobrenome Albuquerque não aparecia muito em eventos sociais, porque nossa atuação sempre foi mais estratégica, mais silenciosa. Comprávamos participações, financiávamos expansões, e raramente aparecíamos na linha de frente. Daniel ficou alguns segundos em silêncio, claramente reorganizando tudo o que pensava saber sobre mim, e então ele perguntou a única coisa que realmente importava. Por que você nunca me contou? Eu sorri, não com ironia, mas com sinceridade, porque a resposta era simples. Quando conheci Daniel, eu queria saber se alguém poderia gostar de mim sem enxergar apenas meu sobrenome, sem enxergar números, sem enxergar poder. E ele foi a primeira pessoa que conseguiu fazer isso. Daniel parecia emocionado, mas antes que nossa conversa pudesse continuar, minha sogra apareceu novamente. Dessa vez sem o mesmo tom arrogante de antes. Ela estava claramente nervosa, tentando recuperar algum tipo de controle social da situação, e então perguntou diretamente, Helena, você poderia explicar exatamente o que está acontecendo? Todos na sala estavam ouvindo, esperando curiosos, e então o investidor decidiu responder por mim, explicando que minha família estava avaliando investir em novas redes de hotéis no país, e que uma das possibilidades era justamente adquirir uma participação majoritária em algumas redes já existentes e, quando ele disse isso, várias pessoas começaram a olhar discretamente para minha sogra, porque a Rede Vasconcelos, a empresa da família dela, era exatamente uma das que estavam sendo analisadas, e quando ela percebeu o que aquilo realmente significava, o tom da voz dela mudou completamente. Minha sogra ficou completamente diferente, aquela mulher confiante, crítica, cheia de indiretas. Agora parecia alguém tentando desesperadamente recalcular cada palavra que já tinha dito para mim. Ela começou a falar de forma educada demais, quase exageradamente gentil, perguntando se eu gostaria de conversar em particular, sugerindo que talvez nossas famílias pudessem discutir uma parceria mais próxima. E aquilo teria sido engraçado, se não fosse tão previsível, porque a verdade é que nada mudou em mim naquela noite. Eu continuava sendo a mesma pessoa que ela tinha humilhado várias vezes. A única coisa que mudou foi a informação que ela tinha sobre mim, e isso dizia muito mais sobre ela do que sobre mim. Daniel segurou minha mão, ainda tentando absorver tudo, e então o investidor fez um comentário que transformou completamente o clima da sala. Ele explicou que minha família estava analisando 3 grandes redes para possível aquisição, e que a decisão final dependeria principalmente da cultura administrativa de cada empresa, da forma como tratavam funcionários e parceiros, e até familiares, porque, segundo ele, empresas refletem o caráter das pessoas que as lideram. Quando ele disse isso, algumas pessoas olharam diretamente para minha sogra, e eu percebi algo que nunca tinha visto antes: insegurança. Ela tentou sorrir, tentou parecer confiante,
mas pela primeira vez parecia entender que o poder naquela sala tinha mudado de lugar e, então ela fez algo que ninguém esperava, pediu desculpas, ali na frente de todos, disse que talvez tivesse sido dura comigo no passado, que às vezes levava tempo para conhecer verdadeiramente alguém. Eu ouvi tudo em silêncio, sem pressa nenhuma, porque às vezes a melhor resposta não é imediata. E quando finalmente falei, disse apenas uma coisa: que minha família realmente estava avaliando investir em uma rede de hotéis no país, mas que antes de tomar qualquer decisão, eu precisava ter certeza de uma coisa: se aquela empresa representava os valores que nós acreditávamos, respeito, dignidade e caráter. O silêncio que se formou depois disso foi absoluto, porque todos naquela sala sabiam exatamente o que eu estava dizendo. E enquanto eu caminhava em direção à porta ao lado de Daniel, percebi algo curioso: a mesma mulher que antes dizia que eu não era do nível da família dela, agora estava torcendo para que eu fosse exatamente a pessoa que decidiria o futuro da empresa deles, porque às vezes a pessoa que todos tentam diminuir em silêncio é justamente aquela que tem o poder de decidir quem sobe e quem cai. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo.